Caos político na Bolívia e tensão nas fronteiras com o Brasil. O presidente boliviano Evo Morales renunciou nesse domingo depois de quase 3 semanas de protestos. Evo Morales enfrentava denúncias de fraude na reeleição do mês passado para o 4º mandato e a situação ficou insustentável depois que ele perdeu o apoio dos militares. O anúncio foi feito em rede nacional pela televisão. Estou anunciando justamente para que minhas irmãs e irmãos, dirigentes, autoridades do movimento socialismo, não sejam hostigados, perseguidos, ameaçados. Evo Morales renunciou depois de uma escalada de protestos no país. Também deixaram os cargos o vice-presidente, Álvaro Garcia Lineira, e a presidente do Senado, Adriana Salvatierra. Nas redes sociais, Carlos Messa, o candidato oposicionista derrotado nas eleições, comemorou a decisão. Ele disse que o fim do que chamou de tirania é resultado do heroísmo da resistência pacífica. Mas não era paz o que se via. Milhares de manifestantes saíram às ruas em todo o país e exigiram a renúncia. Os confrontos viraram rotina. Pelo menos 3 pessoas morreram e quase 400 ficaram feridas. Vários prédios públicos foram queimados e uma prefeita aliada de Morales foi agredida. Até os policiais que deveriam defender os interesses do governo se juntaram aos manifestantes. No fim da noite, Evo publicou em uma rede social que existiria um mandado de prisão contra ele. Se disse alvo de um golpe e afirmou na mesma publicação que grupos invadiram e depredaram a casa dele na capital boliviana. A pressão sobre o governo aumentou depois que a Organização dos Estados Americanos revelou que houve falhas nas eleições que levaram Evo Morales para o 4º mandato seguido, em primeiro turno. Antes de renunciar, Evo chegou a concordar com um pedido por novas eleições, mas a situação se tornou insustentável depois que o comando do Exército também passou a exigir a renúncia dele da presidência. O presidente do Tribunal Constitucional Boliviano é que deve exercer essa função e o ideal é que ele, de fato, convoque novas eleições e reconduza o país para um estado de estabilidade política e normalidade. A ex-presidente do Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia, Maria Eugênia Quispe, e o vice-presidente Antônio Costas foram presos nesse domingo. Maria Eugênia Quispe foi presa a partir de um pedido de investigação do Ministério Público do país. Além da prisão dela e do vice, Evo Morales denunciou que havia um mandado irregular de prisão contra ele. Nas redes sociais, um dos líderes oposicionistas, Fernando Camacho, confirmou a ordem de prisão. Ele ainda escreveu que policiais apreenderam o avião presidencial e Evo Morales está escondido.